Fala, seus malucos! Aqui é Juliano Dutra. Vamos começar a segunda temporada do Fala, seu maluco. Quem diria, hein? Eu fiz o primeiro sem muitas pretensões. Vamos ver se vai ter o segundo, vai ter o terceiro, mas curti, então vai ter mais. E é aquilo que eu falei, quanto mais eu curtir, mais eu vou fazer. Então espero que vocês também aproveitem os episódios, comentem, entrem ao vivo com a gente, compartilhem com os amigos. Meu objetivo aqui no Fala, seu maluco é ajudar. Quero contar rapidamente a história do Fala Seu Maluco. Desde 2018 eu ajudo empreendedores todas as semanas, pelo menos 2, 3 por semana. Mas à medida que você ajuda, o que acontece? Um conta para o outro, que conta para o outro, e aí foi aumentando a quantidade de pessoas que eu ajudo semanalmente. Com as redes sociais isso se tornou ainda maior, a demanda por ajuda mesmo, para eu poder colaborar com essas pessoas. Só que daí acabou gerando um problema de excesso de pessoas pedindo e eu falei, preciso resolver isso. Eu pensei, como é que eu posso fazer para continuar compartilhando, continuar ajudando pessoas, continuar servindo, mas de uma forma mais escalável? Como eu não queria cobrar dessas pessoas, eu fui na direção de cobrar com o direito de imagem, né? Então a gente vai fazer isso ao vivo, compartilhado, e não só ajudando a pessoa convidada aqui que vai estar ao meu lado, como você que está em casa. E gravando esse conteúdo também para perpetuar aí, e em algum momento você que está aí na internet navegando vai acabar caindo nesse vídeo. Eu quero explicar rapidamente a dinâmica do programa. Eu vou receber hoje 10 ou mais convidados, vai depender do tempo aqui. Basicamente eu não participei do processo de seleção desses convidados, então para mim vai ser uma surpresa. Eu não sei o nome, não sei a empresa, não sei de onde vem, para onde vai. Então a gente vai descobrir juntos. Pode ser que eu sente com pessoas que eu já ajudei, porque desde 2018 já foram mais de 1.000 pessoas que eu ajudei nessas conversas de mentoria gratuita, então pode ser que ocasionalmente eu encontre um desses aqui, até porque o meu time não sabe com quem foram essas 1.000 pessoas que eu falei. Então pode ser que eu tenha a grata surpresa de reencontrar pessoas aqui que eu conheci digitalmente ou até presencialmente. Durante as conversas, que elas podem durar de 30 minutos até 1 hora, vai depender de como está fluindo, eu vou usar de um artifício didático aqui para manter todo mundo no foco com bastante objetividade. Eu vou utilizar a lógica de cartões, né? Eu tenho aqui comigo um cartão amarelo, que eu posso eventualmente dar para o convidado se ele estiver sendo prolixo, se ele estiver perdido no raciocínio ou se ele estiver tentando esconder coisa de mim. Então, porque a ideia aqui é que a pessoa seja vulnerável e traga os problemas. Agora, se vier com tudo perfeito, o negócio dos sonhos, coisa que não existe, eu vou ter que dar o alerta. E aí, na repetição da punição, acaba recebendo vermelho quando a gente encerra a conversa. Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, né, porque esse projeto, obviamente, é fruto de muitas parcerias, né, mas eu quero começar, antes de tudo, falando da minha família. Né? Ela está aqui presente comigo, a minha esposa, Milena, 25 anos juntos, e as minhas 2 princesas. A Duda acabou de fazer 10 anos esse final de semana. Então, imagina o coração de pai vendo o filho ganhar 2 dígitos. Aí é loucura, é doidura pura. E a minha menorzinha está com 8 anos. Então elas são o motivo da minha vida, inclusive o motivo de eu estar compartilhando. Quando eu vendi a participação no iFood, eu pensei muito sobre o meu futuro. Assim, certamente passa na cabeça da pessoa, faz sentido voltar a trabalhar, faz sentido abrir outra empresa, o que faz sentido, né? E foi muito por elas que eu continuei trabalhando, é muito por elas que eu compartilho, porque eu quero que elas vejam o pai ativo, servindo, eu quero ser exemplo para elas, né? Imagina um pai que fala para o filho, não, o trabalho enobrece o homem, vai lá, é do esforço que vem, e o pai está botando fogo no mato e varrendo a calçada. Então, eu acredito que o exemplo é o que move, e por isso eu estou aqui muito por elas. Eu quero também agradecer a Deus, porque eu tive o privilégio de participar de 2 histórias bilionárias, né? O iFood, do 0 até o bilhão, e depois o Gringo. Jornadas que me geraram muito aprendizado, me desenvolveram muito e que certamente me permitem hoje ajudar muito mais o próximo, né? Então eu consigo hoje servir num outro nível. E a fórmula para mim da vida, né, que eu venho compartilhando,
é que, porque eu sou de exatas, né? Então para mim as coisas têm que caber em fórmulas. Se você tem gratidão pelo seu passado, mas se você tem fé no seu futuro, isso significa que você vai ter paz no presente. Então, gratidão pelo passado, mais fé no futuro, igual paz no presente. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço por toda a equipe que vai estar aqui comigo hoje, o Elfson, o pessoal, o André, o Oséias, que está lá na House, muito obrigado. Assim, esse programa para funcionar depende de muitas mãos, o Matheus também, que está no avião vindo para o Brasil, gratidão à distância, aí ajudou bastante o evento, enfim, todo mundo que está aqui nos ajudando. Quero falar um pouco rapidamente aqui dos patrocinadores, né? Porque assim como eu sou doido, eu estou sendo suportado por outros doidos. A Landor é um grupo de tecnologia que eu fundei ela em 2002, mais ou menos, e ela foi mudando de nome, mudando de posicionamento. A Landor ela tem uma coisa muito importante no posicionamento dela, porque a gente vive tempos difíceis, onde a tecnologia ela traz muitas incertezas para os negócios. Então, independente do setor que você está, independente de você estar no digital, no tradicional, independente de tudo, a tecnologia está transformando o mundo de um jeito muito rápido, de modo que o futuro se tornou incerto. A hora que você pensa em futuro, como que vai ser o meu negócio daqui 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos? É muito difícil projetar isso. A Landor, basicamente, trabalha trazendo esse futuro para o presente. Então, cuidado, porque o futuro não espera. E a Landor está aqui para te ajudar a acessar esse futuro. Porque tem muita coisa que você vê hoje em dia que parece coisa distante, né? Se você for ver, carro voador nunca esteve tão próximo, né, com os drones, carro autônomo nunca esteve tão próximo, robótica no nosso dia a dia nunca esteve tão próximo. Então, assim, o futuro está muito próximo. Contem com a Landor para ser essa ponte para o seu negócio acessar o futuro. E aí são vários tipos de tecnologias que a Landor trabalha, né? Desde inteligência artificial, fazer aplicativos, sistemas, recrutamento de pessoas, enfim, tudo que você precisar em termos de tecnologia, conta com a Landor, está aqui o link e o QR Code para acessar o site. Eu quero também hoje falar de um patrocínio novo, uma pessoa que está patrocinando essa temporada aqui, essa segunda temporada, que é o pessoal do Avesso Transportes. Tem uma coisa que eu queria destacar, que essa empresa ela tem muito a ver com esse programa pela história da empreendedora. A Ana Paula, que é a dona da empresa, a fundadora da empresa, ela é ex-caminhoneira. Então, a história dela é maravilhosa. Ela se lascou bastante, saiu do nada, ela não teve oportunidade de estudar, mas construiu uma empresa brilhante. Hoje ela está com mais de 30 caminhões e crescendo. E é muito legal ver a forma como ela conduz o negócio dela, com muita fé, com muita humildade, com muita empatia pelos colaboradores. Então, se você precisa de transporte aí, uma pessoa braba no setor, que tem a minha confiança, é a Ana Paula aqui do Avesso, e vai estar com a gente aqui nessa temporada, nessa segunda temporada, junto com os convidados. Gratidão, Ana, por apoiar o projeto. Ela entrou muito por acreditar no empreendedorismo também como vetor de desenvolvimento da sociedade. Gratidão aí por apoiar o projeto, irmã. Ao final da nossa conversa de hoje, eu vou selecionar 3 dos participantes para concorrer a uma imersão do 0 ao bilhão. O critério de escolha desses 3 vai ser muito baseado no quão boa foi a conversa, no sentido de conhecimento que foi compartilhado, quão boa foi a conversa. Não necessariamente é o melhor negócio, é o melhor empreendedor, mas foram as 3 trocas de ideia mais legais aqui. E quem vai escolher o vencedor são vocês, né? A gente vai colocar um post para vocês fazerem a escolha. Na primeira edição, na primeira temporada, a gente teve como vencedora a Carolina, do Bora, que vai estar comigo na imersão. E falando um pouco da imersão do 0 ao bilhão, eu vou colocar aqui o QR Code. A imersão do 0 ao bilhão, ela vai ser a segunda edição, né? Então vai ser a segunda vez que a gente vai executar. Qual que é o objetivo dessa imersão? São 2 dias comigo, eu passo mais de 80% do tempo no palco, dando aula.
Então, não é um evento de palestra, não é um evento de palco, onde vai ter um monte de gente falando um monte de coisa aleatória, não. Existe uma estrutura com começo, meio e fim, que eu trabalhei para pensar desde a pessoa que está na fase da ideia, concebendo, organizando essa ideia, preparando tudo, até a pessoa que está preparando o negócio dela para vender. Então, são várias aulas que vão conduzindo a pessoa aí do 0 até o bilhão. Fiquei muito feliz com a execução da primeira imersão. Ela trouxe resultados muito bons, o nível de satisfação foi acima de 95%, e a gente vai rodar uma nova edição nos dias 11 e 12 de agosto. Corre porque tem ingressos limitados, tá? Então depois não vai reclamar que ficou de fora. No final, ali nos finalmente, na edição anterior, teve gente que ficou de fora e acabou tendo que esperar essa próxima. Eu estou rodando ela 2 vezes no ano, então também não perde a oportunidade de fazer agora, senão só no ano que vem. E espero por vocês lá. Uma última coisa da imersão que é importante, tem muitas oportunidades para a gente trocar ideia, tem muito espaço aberto para perguntas, porque eu acredito muito que a pergunta de um é a pergunta de vários. Então a gente também, ao longo da imersão, trabalha bastante isso para aprofundar ali em determinados temas, conforme os participantes demandem. É isso então. Vamos começar. Como falei, não conheço os participantes, vou conhecer agora, espero agregar muito na vida deles e na vida de vocês. Que Deus nos guie nessa jornada. Chega aí, irmão. Dá licença. Carlos Eduardo. Prazer, Carlos. Juliana, tudo bom? Melhor agora. Então tá ótimo, senta aí, irmão, por favor. Sinta-se à vontade em casa. Meio apreensivo, mas vamos... Não, assim no fundo, só tá nós dois e Deus aqui. É o essencial. Então, o principal está aqui conosco. Conta aí, Carlos, qual que é o seu negócio? O nosso negócio, a minha empresa se chama Potes Purê Gourmet, que é uma novidade. Potes o quê? Purê Gourmet. Como você falou, quem estava aqui, nós saímos da caixinha, né? Porque as coisas que inova é fora da caixinha, né? E tem alguém que nos deu, né? Que nem o iFood seu. Foi fora da caixinha. É um negócio que então tem algum inspirador, né? E o meu foi Deus me deu essa inspiração do Potes Purê. É um purê em pote gourmet, mais de 20 tipos de sabores, né? E começamos mudando fast food, né? A área do fast food, mas no decorrer do tempo, de altos e baixos, que era uma novidade, né? Conseguimos congelar esse produto. E esse produto, ele tem mais de 20, 30 sabores, né? E hoje a Potes Purê nós conseguimos colocar no mercado, né? No mercado autônomo. E o que é autônomo? Os mercadinhos do Market for You, esses mercadinhos de condomínio. E cada vez mais vai subindo. Já temos 2 lojas de franqueados, que é uma operação simples, enxuta, né? E é isso aí. Estamos nas quedas, vamos levantando, né, Juliana? Nas quedas que nós vamos nos fortalecendo e levantando. Muitas quedas que eu tive para chegar nesse produto bom, ótimo. É um produto inovador, é único. Vamos lá, Carlos. Quanto tempo você tem de empresa? Ela foi projetada em 2019, certo. Mas aí, por causa da pandemia, nós reabrimos em 2023. Certo. E qual que é o seu principal canal de venda? Hoje nós estamos nos mercados, né, autônomos, fornecendo e com 2 lojas de franquias. Por quê? Quando nós começamos com a franquia de loja, eu vim com a intenção de fazer loja. Porque quando veio a inspiração, né, que fala que tem alguém que nos inspira, nós colocamos para fazer fast food. E montei a primeira loja em um shopping. Então, o fast food que você fala você está presente dentro de alguns fast foods?
Não, eu estava com loja, né, de fast food. Então, seria que nem um McDonald's, Entendi. uma comida rápida, né? Que a nossa comida é rápida, saudável, é tudo artesanal. Você né? chegou a ter uma loja de fast food? Tive 3, fechei. Daí agora tenho 2 franqueados. Entendi. Agora entendi. Perfeito. E qual que é o seu grande desafio hoje, Carlos? Juliano, é o tecido borsal. O tecido borsal. Aí é doido. Eu sou da época de 70, em 90 nós tínhamos que ter lojas bonitas, né, que para chamar atenção. Eu esqueci da parte cibernética, que era mostrar para o público. Eu ainda estava no panfleto, cara. Entendi. E assim, até uma coisa que eu ia te perguntar, a parte digital, você tem site, você vende isso, venda direta, é um canal importante para você? Juliano, hoje eu vi que eu perdi muito dinheiro. Fala-se um maluco. Eu vendi tudo que tinha para investir nisso, porque eu acredito no produto, não só eu. É um produto que tem 100% de aceitação, tanto classe A, B e C, D, que também tem condições de comprar, foi isso que o nosso projeto que é para abranger todas as pessoas, todas as idades. Você pode ir num restaurante, você, a esposa, alguém, sempre um desagrada na comida. E o nosso, para a honra e glória do Senhor, todos que comem é 100% de aceitação. Só que eu fui naquela loja bonita e tudo feito na hora. Então tinha muito desperdício. E eu acho que nessas quedas que nós tivemos, onde que nós começamos a nos estruturar. Porque a hora que eu achei que não tinha mais nada, tinha perdido tudo financeiramente, vendi 2 casas e sempre no projeto, foi quando eu conheci um rapaz chamado Eduardo. Ele era da Market For You. Ele falou, se você conseguisse congelar isso, eu colocaria você. E começamos um processo de congelamento. E nós somos o único, não só do Brasil, do mundo inteiro, que congelamos o purê. Ele é artesanal, né? Como eu já te disse, ele é uma refeição... Aquele hipercongelamento lá que vocês usam? Também, mas... Como nós chegamos e perdemos, eu congelava ele no próprio freezer. Entendi. Ó, deixa eu falar uma coisa, Carlos. Em primeiro lugar, uma coisa importantíssima. Quando você falou assim, cara, eu coloquei tudo aqui, coloquei todas as minhas economias. Eu falei assim, de verdade, uma das coisas que mais faz diferença no empreendedor é esse tipo de atitude. Porque é você acreditar tanto no negócio que você não vai medir esforços para ir até onde precisar. Quando o investidor olha para um negócio, ele olha muito isso. É o quanto que aquele empreendedor entregou naquilo. O quanto que ele se jogou naquele negócio. E você foi pro tudo ou nada aí, se jogou por completo. E esse tipo de coisa mostra o quanto você acredita no produto e o quanto você está disposto a ir até onde for necessário para fazer dar certo. Isso é uma atitude que, para mim, do empreendedor faz toda a diferença. Uma coisa sobre o seu mercado, você comentou muito que começou como fast food ali, depois você trabalhou numa linha de distribuição através dos mercados autônomos, né, onde parece que ganhou volume, e depois agora você está franqueando. Qual que é quando você olha para linha de receita, da onde você acha que vai vir o principal? Qual que é o principal canal desses? Onde você vai colocar mais energia, assim? Hoje, os mercadinhos, ele me dá um volume de 60% lucro, né? Tá. De margem. De margem. As lojas, o que acontece? Os mercadinhos, quando você comprar individual, que nem a Market For You é individual, então são 10 mil pontos de entrega, mas eles pedem individual, as franquias deles Cada uma compra separado. Compra separado, então eu tenho o seu distribuidor. Então, para mim, muitas vezes eu faço 6 por meia dúzia. Tá. Aí, hoje mesmo, saindo daqui, eu vou, para um regular do senhor, vou fechar com outra empresa também, que é a mesma da Market For You, só que essa eu deixo no CD dele. Então, quer dizer, eles vão me pedir Ele deve ter várias lojas, né? Tem, daí você deixa 100 lojas são aqui de Barueri, de Alphaville. Então, eu deixo para 100 lojas dele, então eu deixo num CD só dele e ele mesmo faz a distribuição. Esse me dá mais lucro. Onde que o seu produto fica fisicamente? Onde você produz ele fica? Ele fica em São Paulo, numa cozinha
né? Semi ainda, é isso que nós estamos batalhando. Porque o que acontece, Juliano? Eu fiz 14 feiras de franquias. Uhum. Eu mergulhei nesse rio. Deus me deu, eu acreditei e eu mergulhei. Eu e minha família inteira. Como você falou, para o empreendedor ele investir tudo isso, não é fácil. Você ter uma estrutura. Casa com piscina, eu tinha para... E eu vender tudo e morar de aluguel. Muitas vezes, naquele sobe, você já deve ter passado por isso, todos apontando, falando... Você é louco, você é maluco. Mas por que eu chamo de maluco? É exatamente assim, olhando de fora parece maluco. Mas é que quando você acredita no sonho, e você sabe que não é só um sonho, porque uma coisa é um devaneio, é uma loucura e tal, mas não, é um sonho que tem embasamento, você sabe que faz sentido. Você se joga, e daí parece aos olhos dos outros que você é um maluco. Você é um maluco. Eu sou um maluco. Ô, Carlos, tem uma coisa que eu queria entender, assim, que você está indo para a linha da franquia. E, obviamente, as suas franqueadas, elas podem, por exemplo, entrar dentro de um iFood, vender os produtos lá. Você, como matriz, está olhando para esse canal também? Começamos agora olhando esse canal, porque muitas cabeçadas, como eu falei, Juliano, eu venho sempre de empreender, mas eu pensava, meu sonho era ter uma franquia. Uma franquia assim, eu queria comprar um Habib's, juntar dinheiro para comprar um McDonald's. Agora você já está com o sonho do franqueador. Jesus, ele é bom, ele te dá recalcado sacudido transbordante. Só que eu sei que para chegar nesse patamar é duro. Nós vivemos num país que é muito difícil, é mais impostos do que... Então, quer dizer, você lutando contra essa situação do país e com um produto que é 100% de aceitação, mas o problema não é esse, é conhecimento. E eu pequei aonde? No conhecimento, Juliano. E tem muitos conhecimentos complexos, assim, por exemplo, franquia é um conhecimento super complexo. Você precisa tomar muito cuidado, né, com contratos, como você seleciona as pessoas, como você gera a sua cadeia, para não ter problema. Agora estou fazendo 2 licenciamentos, nós temos 3 licenciamentos, tem mais alguns, que nem eu falei, quando eu vim para São Paulo... Por que licenciamento? Por quê? Desculpa. O licenciamento é 1 ano de duração, né? Então você faz um licenciamento para o franqueado de 1 ano. Então você vai concordando. Mas é um contrato de franquia ou licenciamento? Eu comecei com licenciamento, agora nós já estamos franqueando. É melhor, porque você deve ter visto sobre isso, né? O contrato de licenciamento, o risco é seu, o risco jurídico. Isso. Se acontecer algum problema lá na ponta, se a pessoa não honrar, você é corresponsável. Na franquia, não. Agora nós estamos franqueando. Te protege. Hoje, a franqueada, ela trabalha sozinha, é muito enxuto o nosso processo. Freezer, micro-ondas, aí tem os adicionais que você coloca, é muito prático. Mas peraí, calma, senão vai entrar em detalhe demais, vamos lá. Tem uma oportunidade para você crescer mais aceleradamente, certamente é ligado ao digital, ligado ao mundo digital de modo geral. Você poderia ter presença em marketplaces, estilo Mercado Livre e semelhantes, porque eles estão começando a mexer com produtos perecíveis, comida. Você pode entrar nos marketplaces mais de entrega imediata, estilo Rappi, iFood, 99 e tal, e tem muita oportunidade aí também. E você pode, provavelmente, ter até um próprio site, onde você possa vender esses produtos direto para o consumidor. Dado que você tem uma sede em São Paulo, você poderia usar ela de centro de distribuição. Sim. Minha pergunta é, você tem trabalhado no digital? Não. Isso é um desperdício, assim, no mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas estão cada vez mais consumindo digitalmente, é um desperdício. E tem um ponto que, às vezes, Carlos, você pode achar assim, pô, mas é muito complicado e tal. Hoje em dia é muito fácil entrar no digital, muito. Vou pegar um exemplo. Eu quero fazer um e-commerce. Antes você tinha que investir uma grana para fazer um e-commerce. Hoje tem lojas, tem plataformas que elas são gratuitas, que ela cobra um FII da sua transação. Então você entra lá, é 0 de ganho. Você vendeu, você paga ali X% na transação. Então, você não tem custo fixo. As que têm custo fixo, mensalidade muito baixa. Então, dá para você subir um e-commerce rápido e barato. E é um canal que te dá muita margem, porque é direto para o consumidor. Então, é uma coisa que eu faria.
E para um site funcionar, né, um e-commerce funcionar, é legal também você investir bastante em rede social, para que as pessoas conheçam o seu produto, desejem o produto. Daí uma coisa meio que está vinculada à outra, né? E posso fazer uma pergunta? Claro. Porque no meio do caminho você fica... Porque solo, né? É solo, né? Você fala assim, é solo, né? Eu sou solo. E não é fácil ser solo, então você tem que pensar... Eu não recomendo empreender solo, inclusive. Nem eu estou atrás de um investidor, né? Porque eu sei o potencial do meu produto. Meu produto ele não é só regional nem nacional, meu produto é mundial. Principalmente para fora, né? Você precisa de um sócio mais com viés comercial ou de produção? Assim, que ajude mais dentro da empresa ou fora? Para entender. Fora. Fora? Fora. Para criar conexões. Gestão também, eu preciso de um gestor também, porque tem que ter um... Multiuso não dá para você ser um multiuso. Porque você tem que sair, você tem que buscar captação, você tem que... Então, uma coisa, Carlos, assim, o crescimento do seu negócio, se você for ver, vira uma indústria. Então, você vai precisar de conhecimento industrial, né? Porque você começa cozinhando ali, dentro de casa ali, depois você vai e expande para uma cozinha industrial, mas assim, isso vira uma indústria lá na ponta, né? E, eventualmente, você precisa de ajuda. Eu pensei num amigo aqui que eu vou te indicar depois, tá? Em nome de Jesus. Que pode ser que ele talvez até está assistindo. Não vou falar o nome que eu não quero expor. Não quero colocar ele já pressionado. Mas faz bastante sentido vocês se conhecerem. Olha lá, o pessoal está falando, o Carlos ama muito o que faz, e o produto é excelente. A Fernanda puxando o saco aqui, ó. A Fernanda é uma bênção. Eu conheci ela lá no Paulo Marçal, eu vou falar uma bênção a ela, Jorge. Ó, tem o que o Will comentou ali, vai em linha até com o que eu estava falando da questão do digital, né? Ele falou, Carlos, você tem alguém focado em vendas para levar o seu produto a mais pessoas? Porque tem um canal digital, né, que você poderia estar explorando, né, rede social, ads, fazer propaganda e ter um site para fazer venda direta. E quanto mais você tiver um vendedor ali porta a porta, enchendo o saco das pessoas, seja para conseguir franqueado, para conseguir abrir mercadinhos, mercados e tal, tudo mais, você amplia suas possibilidades. Sim. Você tem trabalhado nessa frente? Eu entrei numa reunião a semana passada com o Alessandro Barros e nós estamos hoje, saindo daqui, eu vou ver se do mercadinho e vou entrar em contato com ele, porque ele falou que tem um rapaz chamado, eu acho que é Abel, que ele faz toda essa parte de sites e está interessado, mas também estamos aqui, vamos ver o que acontece. Não, faz sentido, viu? Assim, ó, se você for ver, é um braço que vai fortalecer sua marca, que vai trazer demanda, que vai trazer interessados por franquia. Você fica em evidência e vai atraindo tudo de bom para o seu projeto. Tem uma pessoa também que faz sentido, é um mentorado meu, que ele tem um sistema chamado Fuzi, F-O-O-Z-I, Fuzi com BR. Faz sentido também você conectar com ele, porque a Fuzi, ela é um grande conector de food service com fornecedores. Então, você entrando lá, várias empresas que compram no setor de comida vão ter você exposto ali. E daí você pode vender tanto para um restaurante que queira incluir o seu prato como uma opção, como para mercados, mercadinhos e tal. Então, é um canal legal de distribuição também. Porque esse que nós estamos precisando, dessa visibilidade. Porque só de nós falarmos do produto, é que nem eu estou falando para você, você está tentando deduzir o que seria ele, exato, né? Estou tentando uma névoa, assim. Mas eu trouxe para você, para sua esposa e para suas filhas. Aí sim. Já está ali também, já aí separadinho, eu trouxe também para sua... As minhas meninas amam purê. Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção e faz sentido. Você falou assim, cara, tem comida que agrada a uns e não agrada a outros, né? Purê é uma que costuma ser de gosto amplo, né? Porque criança, ela tem o paladar mais limitado, né? Do tipo, ela não... Coisa muito elaborada, sofisticada, ela não vai comer. Agora, um purezinho, as meninas amam. E é tudo recheado. Então, quer dizer, o carboidrato já é a batata. A batata. Aí tem as proteínas. Então, tem mais de 20 sabores de proteínas, tudo elaborado certinho, cada um com o seu...
Ô, Carlos, no seu lugar, o que eu faria? Algumas coisas. Em primeiro lugar, você precisa somar com mais gente. Você tem essa mentalidade quando você falou que você é empreendedor solo. Para mim, empreendedor solo se lasca acima da média e vai menos longe do que poderia. Então, eu buscaria alguém para te ajudar a gerar negócios, para ser um sócio comercial, um sócio de marketing, alguma coisa assim, pode te ajudar muito. Eventualmente, também sócio investidor, porque daí você pode... Porque esse tipo de mercado, você precisa de capital, né? Para comprar equipamento, para comprar mais matéria-prima. Então, você precisa investir para depois ter o retorno, né? Então, ele é intensivo em capital. E você precisa de ajuda no digital aí. Seja contratando uma agência, um terceiro que pode te apoiar, como trazendo gente para dentro de casa. Porque, eventualmente, você pode estar subestimando o quanto que o digital vai ajudar o resto tudo. É verdade. Porque se você se torna conhecido, por assim dizer, quantas pessoas vão querer te franquear? É verdade. Se você se torna conhecido, quantas pessoas vão querer experimentar o seu prato? E como você está em São Paulo, que é a maior cidade que tem, então você consegue ali ter um raio de entrega razoável, você consegue alcançar muita gente. Verdade. E o que nem você falou, qual que é o nosso obstáculo que nos separa? É a embalagem. Você acredita? Por quê? Você tem que pagar à vista, você paga à vista, demora de 25 dias a 30 dias úteis para chegar, aí você compra 10, 20 mil embalagens, você deixou 30, 40 mil. Parado. Aquilo que a gente estava falando, intensivo em capital, máquina, embalagem, tem um monte de coisa. Aí, quando você começa a vender, você tem que repetir. E se sair tudo em 15 dias? Você está esperando mais 40 dias. Você não pode ficar contado ali, porque senão vai acabar e vai ficar sem, e você também não pode superestocar se não é dinheiro parado. É complicado. A gente na Let's Spoke brigou muito com embalagem também, porque tem a questão de tipos de embalagem. Embalagem melhor para congelado, embalagem que é mais sustentável. Tem muitas variáveis. E o nosso tem que ser sustentável, congelado e micro-ondas. Porque você tem que tirar do freezer, colocar no micro-ondas. Então, quer dizer, ele tem que sair hiperquente, né? 180 graus. Então, ele sai de 12, 15 graus negativo para chegar a 170 graus. Você tem demanda, tanta demanda que você não dá conta ou não chegou nesse ponto? Juliana, eu sou um cara que eu falo a verdade. Se eu sair hoje, eu tenho demanda que eu não vou conseguir. Então, eu fiquei com tanto medo, porque sozinho, eu estou falando... Eu te perguntei porque eu imaginei isso, que muito medo, então, você não está crescendo por medo. Por medo, porque sozinho você não... Que nem eu falei para você, Juliana, eu pegar a Market Foyer, eles queriam que eu pegasse 10 mil pontos. 10 mil pontos eu tenho que investir todo mês para pegar os 10 mil pontos, só deles. Fora a franquia, só com 5 sabores. Então, o que está no mercadinho, se eu pegar a Market Foyer inteira, 10 mil pontos... Eu tenho que aplicar $500 mil por mês. De onde eu vou arrumar esse dinheiro? Eu tenho que cumprir. O dinheiro vai vir aí, alguém que está assistindo o programa, Jesus. Alguém que está assistindo aí vai investir. Entra aqui, eu visto tanta camisa, você pode escurar que está aqui, eu não tiro ela. Aí sim, propaganda ambulante. Carlos, eu te perguntei porque eu imaginei, assim, o que acontece? Seu produto é bom, aparentemente, pelo que você passou e até pelo sucesso que você tem tido. E aí o que acontece? Você entra num problema que é como crescer rápido. E para crescer num mercado intensivo em capital, é muito difícil. É verdade. Porque o que acontece? Imagina que hoje você vai ter que, digamos que você gira 50 mil. Daí você gira 50 mil, você precisa desse retorno, acumular, daí você consegue gerar 70. Daí você começa a ter um retorno, daí, por exemplo, vai para 100, daí você começa a girar 100. Só que quanto tempo você vai levar para chegar nos 500 só desse mercado? E daí, como é que você abre para mais mercados se você já está limitado pelo que você tem? E aí a tendência até é que você se feche. Assim, deixa eu ficar escondidinho aqui. É assim mesmo. Porque se me acharem, eu estou lascado. Daí porque o negócio é bom. 100% de aceitação. Tanto na revenda, que nem eu estou te falando, Juliano, tanto naquele que... O meu franqueado
ela é apaixonada pelo potes purê. O filho dela, de 8 anos, ele todo dia come. Ele prefere o potes purê do que o McDonald's, que é da frente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai pro mercado, você coloca lá no mercadinho, quanto tempo gira? Quanto tempo você vende tudo? Não tem comédia, óbvio. Assim, eu coloco 40 potes no mercadinho, 15 dias, eles pedem mais 40 porque eles não têm espaço lá, Sim, né? Então tem você que girar tem que meio limitar, rápido, né? tem que girar rápido. Então 30, então gira uns 60 em cada mercadinho por mês, 70. E não tem perda por ser congelado, Não né? tem perda, Tá. nem nós que fabricamos e nem o revendedor. Não tem perda nenhuma. Ô, Carlos, tem uma coisa assim, eu entendo que o brasileiro, na média, tem bastante medo do que eu vou falar, que é empréstimo, né? Esse capital de giro para você comprar teu produto e depois você retorna e paga esse capital de giro e vai girando, você chega a fazer uso desse instrumento? Ó, o que acontece? Porque é uma alavancagem, não é endividamento nesse caso. Não, se eu tivesse o acesso, que nem o BNDES seria para isso. Sim. Mas não é para isso. Não vamos entrar nesse mérito, senão... Não, vou entrar nesse mérito sim. O BNDES deveria servir para ajudar o pequeno, mas na verdade ele está em prol dos grandes. Dos grandes não, está em prol dos grandes do outro lado, porque ele vai emprestar para o Paraguai, Uruguai, Argentina e quem não consegue cobra acessar nada são gigantes. Né? E nós temos que pagar o imposto todos o mês e cada dia mais um pouquinho de imposto antes de ele ajudar a nós crescermos. Ele está diminuindo cada dia mais. Mas você chegou a modelar, ir atrás de crédito, modelar? Já, assim? mas primeiro que não tem score. Você precisa conquistar a confiança ali. Aí você, eu não sei, não é que eu quebrei, eu tinha que fechar. Quem ia comer purê no shopping? Ninguém. Pô. Eu tinha que sair, mas quem comia voltava. Esse que é a diferença do nosso produto. Não é só a captação do cliente. O cliente que comeu, ele volta e traz mais 5. Essa que é a diferença. Mas, Carlos, o ponto é assim, ó, voltando para o problema aqui, Você tem um baita produto na mão, você tem conhecimento, apaixonado pelo negócio, deu all-in e tal, tudo mais. Mas enquanto você não conseguir resolver a questão do financiamento, você vai crescer muito devagar. É isso. E você nós estamos atrás disso daí. Vai correr com uma âncora na perna. Isso é verdade. Porque o crescimento orgânico, ele vai assim, para você conseguir só pegar essa rede aí toda, vai levar um tempo. E agora nós estamos pegando mais 2 redes. E não necessariamente precisa ser através de investidor. Assim, acho que vale a pena estar com a mente aberta para todos os tipos de acesso a capital, inclusive empréstimo. Sim. Você comentou um negócio que é verdade, assim, a sua empresa é nova e ela ainda não tem tanta reputação de crédito assim. Não. Então você vai ter dificuldade para levantar, mas é uma coisa que vale a pena insistir. Sim. Eu tenho visto assim, o Brasil está com um problema muito grave de liquidez. As empresas, tem muita empresa boa que está com problema de caixa. Por endividamento, por N motivos e tal. E eu tenho acompanhado um pouco assim, as pessoas que ajudam esse tipo de empreendedor e uma hora ou outra ele acha um capital. Uma hora ou outra ele acha um capital que tem as condições favoráveis. Inclusive porque você tem uma coisa assim, a sua empresa ela tem endividamento ou não? Ou ela está... Ela está... Endividamento não tem, mas o score dela é muito ainda baixo, né? Então, porque o que acontece? Uma coisa é você levantar, assim, é bom empreendedor saber isso, uma coisa é você levantar dinheiro quando você tem apuros. Isso aí é um tipo de crédito, que é crédito para fluxo de caixa, custa caro pra caramba e... Você trabalha para ele, né? Assim, vão te esfolar. Agora, se você tiver equilibrado, você consegue ter acesso a um capital que é muito mais valioso, que é para investimento. Porque o capital para investimento é aquele que você pega para multiplicar. Sim. E não pega para tampar um buraco. E se você consegue montar um plano e mostrar, falar assim, ó, eu preciso levantar tanto, esse dinheiro vai retornar em tanto, como se fosse uma espécie de um plano de negócio, e mostrar para um banco, ele investe. Ele acredita. Porque o ponto é, esse capital de investimento, você precisa provar que é um investimento.
Porque se é para tampar buraco, você não precisa Não, provar não. nada, vai lá, pega o dinheiro, pá. Agora, se você quer, Pra investir. eu preciso desse dinheiro, eu vou fazer isso, tal, tudo mais. Se você explicar, você pode conseguir ter acesso. Você já viajou o mundo inteiro, né? Então você conhece muitos lugares. Você já ouviu falar de restaurante autônomo, totalmente autônomo? Restaurante, que você pode pegar um prato fit, já ouviu falar? Restaurante não, eu vi, como fala, As máquinas, vending machine, né? Que isso aí também nós temos também esse processo. Eu tenho esse projeto, a Potes Purê. Ela tem 4 linhas de projeto. Qual que é a primeira? Que era o fast food, né? Que era a loja de projeto. Aí conseguimos congelar. O que acontece? Colocamos a loja. Ó, tem rumo essa conversa? Senão eu tomar cartão, hein? Tem rumo? Tem rumo. Então vai, vamos ver. Colocamos ela pro fast food. Certo. Agora nós estamos colocando congelado e fizemos um projeto de um restaurante autônomo. O que eu quero fazer? Julho agora, é a cartada que eu tenho, Juliano, para levantar dinheiro, capital. Tem a Export Center Empreendedores. Uhum. Eu quero montar um ponto lá, eu vou amanhã ver esse ponto, no stand de 12 metros quadrados, que é o tamanho de uma loja, que é essencial para Potes Purê. Eu vou colocar essa loja funcional para eles verem trabalhando, vendendo o Potes Purê, como seria uma loja, e vender na franquia. Porque se eu conseguir vender algumas franquias que eu sei que o negócio... Eu já fiz feiras de franquia, eles quiseram comprar a minha franquia, só que eu não tinha a logística e nem como entregar. Na época eu fazia tudo na hora, hoje é congelado. Mas não é não é um passo... Não é um passo antes da hora você criar um restaurante autônomo, sendo que você ainda consegue crescer a franquia do jeito que está? Não, sim. O autônomo ainda não é para agora. Não é para agora. Tá. Aí pode ser para o Juliano que tem uma estratégia de digital enorme, porque tem que ser o digital lá, né, para entrar, porque para não ter... Só para entender, Carlos, então essa autônoma que você vai colocar é muito mais para fazer buzz, para fazer barulho na feira, para atrair atenção para sua franquia, para a galera, para conseguir franqueado. Tá, legal. E colocar ela em operação como se fosse também loja de rua. Vou colocar ela como se fosse loja de rua mesmo. Freezer, micro-ondas, adicionais, como se estivesse trabalhando na loja de rua. Para eles, para ver o nosso potencial, como que é enxuto, como que é fácil, né? Como que eu posso explicar agora? Fugiu a palavra. É o trabalho, né? Seria, né? Sim. Porque se vendendo algumas franquias, eu levanto o quê? Ó, Carlos, tá, vou dar um amarelinho pro Carlos aqui, o Carlos está perdido. O Carlos aqui, ó, um amarelinho. Carlos, vamos lá, vamos focar no objetivo. Tá aqui, ó, eu quero fazer você crescer. Tá bom, eu quero. Quero fazer você crescer, vamos lá. Levantar capital, né? Uma das coisas é capital. E capital existem várias formas, como a gente falou. Você pode conseguir um investidor, você pode conseguir explicar para um banco que esse dinheiro é para investimento. Você pode também se alavancar eventualmente em fornecedores. Fornecedores que te deem crédito. Enfim, existem alguns jeitos, mas esse é um caminho. Um outro caminho, um cuidado que eu tomaria é... Você tem algumas operações em andamento hoje, que é as lojinhas, você tem as franquias e, do que eu entendi, são as duas principais linhas de receita, né? Essas aqui. Tomaria muito cuidado com o projeto da loja autônoma, porque ele pode te tirar muita energia do que você precisa de foco hoje, principalmente na franquia, que é onde você pode crescer bastante. Qual que é o valor da franquia que você está cobrando? R$40 mil. E quanto tempo retorna esse investimento para ele, em média? As lojas se vendendo 70 purês por dia, sendo na linha de iFood, 99 e Você tem um valor médio já? Tem. Qual que é? Quanto tempo de retorno médio? 6 meses a 9 meses retorna o dinheiro. Um retorno bom. E provavelmente não exige muito do empreendedor, não é uma operação complexa, certo? Não. Porque você parte do congelado, ele basicamente tem que... Vem tudo pronto, freezer, micro-ondas.
E provavelmente a loja não é tão grande também. Não, 12 metros quadrados no máximo. Então, o que acontece, Carlos? Você tem o que você tem encaixa ali nas micro franquias. É. Provavelmente. Eu já ouvi falar que micro franquia até 30 mil reais, mas enfim, você está muito perto da micro franquia. E é um negócio simples, de recorrência, porque é comida, demanda pouco capital. Então, assim, você tem muito espaço para crescer nisso daí. E a franquia pode, inclusive, te ajudar com funding, né? Que é com capital. Com capital, Se você vender 10, 15, 20 franquias, isso é uma forma de financiamento que as franqueadoras usam. O ponto é botar muita energia nisso. Muita energia. Porque além deles injetarem capital, eles viram fonte permanente de demanda. De demanda. Cada loja que abrir, você já garante X... No mínimo 1.000 potes por mês. Exato. Então, assim, ó, eu no seu lugar colocaria muita energia na franquia, sendo que pode ser que você precise de ajuda na comercialização delas. Porque vender franquia não é tão simples achar o comprador dela. Não. Eu não sei se você comentou das feiras, né, de franquia. Existem pessoas que são especialistas em vender franquia. Uhum. Que o cara conhece todo mundo que tem, já fez esse filtro, já fez essa triagem. E você pode colocar um monte para dentro de uma vez já filtrado pelo cara. Isso. Outra coisa também que é inevitável quando você trabalha com franquia ou você trabalha com alguém que já manja de vender e daí ele já tem carteira de interessados, ou trabalhar muito em captação digital. Daí você tem que ter uma landing page, né, explicando o seu negócio, falando assim, ó, por que o Potes Gourmet é Potes Purê, né? Por que o Potes Purê tem de diferencial, qual que é o tempo de retorno, qual que é o investimento? Você cria uma página que explica tudo isso aí. Temos. E você quer ser um franqueado, faz propaganda e joga para cá. Uhum. Só que daí você vai ter que colocar muita energia fazendo triagem. Porque vai aparecer uns malucos do bem, até chamaram você de maluco do bem ali, ó. Mas tem os malucos doidinhos mesmo, que é só maluco. São malucos. Tem os malucos que dão resultado e tem os malucos que só são malucos. Você precisa filtrar eles. E vai bastante energia. Você vai ter que entrevistar essas pessoas, você vai ter que ver o que ela já fez, você vai ter que analisar o histórico dela, etc. Então vai um tempinho, uma energia. Provável que seja a coisa que mais vai te fazer crescer rápido. É você colocar muita energia nisso. E embora a feira seja boa para te gerar exposição, para te trazer leads, não deixa de lado a captação do lead digital. Não, agora eu vou mergulhar no digital também. Eu pequei muito, né, Juliano? Faz parte do aprendizado e faz parte também até da onde a gente vem, né? Quando a gente não tem destreza ali, não está em alguma área, a gente tem dificuldade, se afasta dela, né? Só que para captar lead para a franquia é um puta canal a internet. Não, hoje eu entendo que eu paguei para pecar, né? Então eu paguei para aprender. Hoje o digital, se eu tivesse feito uma loja hoje como mais enxuta no começo e investido mais em imagem, eu estaria... Mas também é o tempo certo de tudo, você precisava aprender, faz parte. Então, uma coisa que até uma vez me perguntaram, Juliano, do que você se arrepende? E, assim, eu não curto essa palavra, no sentido de que aquilo que eu fiz no passado foi necessário para eu chegar onde cheguei. Óbvio, se eu tivesse feito coisas que ferem princípios e valores, aí provavelmente eu teria arrependimento. Mas como não é o caso, são erros. São erros. E os erros, eles geram aprendizados. Uns pagam menos, outros pagam mais caro. Eu paguei caro. Eu já me lasquei muito na minha história. Tem uma história que eu acho que eu nunca contei, Carlos. Quando eu comecei a Lander, bem no comecinho mesmo, tudo deu errado. Tudo, mas tudo. Só para ter uma ideia, a gente era em 4 sócios, perdemos 2. Já começou bem, né? E a gente não conseguia receita o suficiente para se manter. Então a gente estava basicamente quebrado. E daí eu precisei de um tempo comigo mesmo. E olha o que eu fiz. Eu peguei um sabático, meio exótico, onde eu peguei mais ou menos eu peguei dezembro e janeiro, que pega o meu aniversário, Natal, Ano Novo, e eu passei conhecendo o Brasil mais pobre que eu conseguisse. Eu fui para o interior do Nordeste, com mandarilho,
Assim, para quem não sabe, eu vivi dois meses como mendigo, basicamente. Assim, tinha uma mochila sem dinheiro, ia de ajuda e tal. E essa experiência me transformou. Por quê? Eu ressignifiquei o que é dificuldade. Assim, eu tinha os meus BO na empresa, mas, pô, se você for considerar o tanto de dons e talentos que Deus me deu, as oportunidades que eu tive, o momento que eu estava, a hora que eu voltei falando assim, cara, eu só tenho um pequeno problema para resolver, que é vender, que é fazer esse negócio dar certo. É muito pouco perto do tamanho de problemas reais que existem por aí, né? E você que já enfrentou dificuldade, Muitas. Carlos, você sabe que, por exemplo, pô, como que eu vou conseguir franqueado? Esse é o meu mais básico, meu. Porque das 14 feiras que eu fiz, antes, né, que não tinha essa estrutura, não tinha esse projeto do congelado, porque hoje, imagina chegar no seu estabelecimento, tudo pronto. Então, quer dizer, você está vendendo uma franquia... Fácil de operar. Fácil de operação. E barata. E tem uma coisa, Carlos, por que o seu negócio tem muito a ver com o Brasil hoje, né? O Brasil está meio quebrado e as pessoas estão precisando de oportunidade. Sim. E a sua oportunidade é barata. Barata. Assim, pensa aonde que ele vai abrir um negócio com esses 45 mil reais. É muito barato. Então é uma oportunidade que tem muito a ver com o momento do Brasil, Sim. né? E o que é? A loja, o que é? Posso falar sobre a loja? O que vai lá dentro? Vamos ver. 2 freezer, uma expositora, 3 micro-ondas, balcão, computadorzinho, a loja está pronta. O giro já está lá. Isso é uma coisa legal também, franquia, assim, quando é rápido você construir a loja, né? Quando você consegue rapidamente tirá-la do chão, é bom, porque o capital não fica parado. Não fica parado. Então, é bom para todo mundo. E eu não vou falar de outras franquias, porque todas são franquias, estão melhor que eu, que já tem bastante, mas muitos passam a receita. Então, ele tem que contratar um cozinheiro, uma mão de obra, 2 mãos de obra, 5 mãos de obra. O nosso, se a pessoa, o franqueado, geralmente não quer o que vai investir não quer ter todo esse trabalho, ele já está pagando para entre aspas, né, o investimento. Carlos, e o que mais, assim, que outro desafio você tem que compartilhar aqui? Que eu posso ajudar? Muitas vezes eu vou falar para você, Juliano, tenho vontade de parar. Mas eu vejo de onde nós saímos, do nada. Eu via antes minha mãe vendendo o almoço para comer na janta. Então, 54 anos que nós conseguimos chegar num patamar, mas aquele patamar não era para mim. Então, Deus, quando me deu, falou, pá, vamos para a luta. Carlos, te falar um negócio, eu me emocionei aqui pelo seguinte, tem o seguinte, cara, a vontade de parar, ela é eminente do empreendedor. Assim, às vezes parece que assim, tem empreendedor que ele não tem sentimentos ou tem a frieza tal para engolir tudo isso sem que de alguma forma afete o emocional. Isso não é verdade. Cara, tem N momentos em que eu pensei em parar os negócios. N. Porque eles exigem uma maturidade emocional muito grande. O que eu te afirmo é assim, essa maturidade emocional ela vai aumentando. Assim, quando você é muito moleque lá, quando eu era muito jovem, um primeiro probleminha já me desestabilizou. Daí hoje, para me desestabilizar, precisa ser um problema de um porte muito maior. Sim. Mas sempre tem esse espaço. Cara, e tem uma coisa, tem um documentário, na verdade é uma série, cara, que é de um bilionário britânico, se eu não me engano, que chama Undercover Billionaire. Se eu não me engano, o cara chama Stan. Ele basicamente virou um anônimo, foi para uma cidade pequena, com $100 e um carro velho, e ele não podia usar os contatos do celular dele, ele não podia apelar, e ele não podia apelar para a própria imagem, quem ele era. Então ele virou outra pessoa. Então. Cara, é muito interessante essa série, para mim ela me marcou, porque tem uma hora que você vê que esse cara rui emocionalmente, cara. Tô até emocionado de falar, velho. Ele rui emocionalmente. Como que um bilionário vai ruir emocionalmente diante de um desafio desse? Mas ele começou a entrar em hipotermia uma hora lá,
Assim, os B.O. grande. Cara, e para mim a lição por trás disso é todo empreendedor, sem exceção, passa por essas crises emocionais. Todos nós passamos. E eu vou te falar, exatamente são essas experiências que nos fortalecem como empreendedor. Acho que a coisa que mais diferencia um empreendedor novato de um empreendedor veterano é o tanto de porrada que ele aguenta. Porque, cara, cicatriz, né? Cara, empreender no Brasil não é fácil. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, inclusive, que o empreendedor muitas vezes é visto como vilão. Verdade. Foi tornado escória da sociedade. Felizmente, eu vejo que essa imagem está mudando com o tempo. Tá. A internet tem ajudado a fazer do empreendedorismo um sonho para as pessoas e não um alvo a ser criticado. Mas eu queria aqui parabenizar a sua história, Carlos, parabenizar a sua resiliência, o seu projeto. Eu gostaria muito que esse projeto chegasse aqui às mãos de pessoas que podem te ajudar, tanto virando sócio, complementar a você, como trazendo dinheiro para dentro de casa. E aproveitar e dizer para todo empreendedor que estiver assistindo, cara, não desiste. Não desiste mesmo. Cara, que eu já minha vitória, sem cortar o senhor. Pode. Mas hoje eu estou realizado de estar aqui, do lado de uma pessoa que conseguiu superar tudo e chegar, não na parte do dinheiro, porque o dinheiro é de Deus, porque, como que eu posso falar? É dom de Deus. Quem tem riqueza é dom de Deus. Você nasceu com dom de Deus. Porque 2 vezes você colocou a mão, saiu do 0 a bilhão. Sozinho você não faria isso. Isso tem que ter algo. A inspiração que nós falamos hoje, a minha inspiração se chama Jesus Cristo. Porque eu não era para estar aqui, nem estar vivo. Mas Jesus, ele é bom. Ele tira nós um lamaçal do pecado. Ele coloca do lado de homens honrados. E só de eu estar sentado aqui, falando aqui, já vem. O dia começou bem, hein, Carlos? Muito obrigado, cara, por ter compartilhado sua história aqui. De verdade, passou vários filmes na minha cabeça. Inclusive, indo na linha de que, assim, como é difícil empreender e tal, tudo mais. Eu tô num projeto novo, né, que é compartilhando conhecimento aqui, seja através do Fala Seu Maluco, através da minha imersão, através das redes sociais. E, cara, não é fácil. Não é. Eu tô tendo que enfrentar um monte de desafio novo, enfrentar a câmera pela primeira vez, como que você faz um evento legal, como que você organiza um evento. Cara, cada guerra que eu tenho passado e não pense que não venha à mente desistir. Que é doido isso, assim, por que eu tô criando confusão pra minha cabeça, cara? Já passei por várias, eu vou colocar mais, né? Cara, se eu for pensar, eu podia estar em paz e tal, e eu tô aqui me lascando, fazer um evento ao vivo é bem complexo. Não é fácil. Não pensa que é fácil, ainda mais no formato que foi feito, baseado no caos aqui que eu tô fazendo. Mas assim, e eu vou confessar uma coisa, até acho que eu até sei por que eu me emocionei mais, assim, eu tô vindo de 2 semanas difíceis. Onde algumas coisas deram errado. E, cara, a gente é humano, cara. A gente, por mais que você pense, o cara é um Superman, aguenta porrada e tal, não adianta, cara. Só o sono da noite, para alguns, que é onde nós nos despertamos e não conseguimos dormir. Que é o nosso travesseiro, só ele sabe o que nós passamos. E esse momento é onde que te fortalece mais. Minha esposa tá ali. Te amo, anjo. Ela que me suporta nos momentos difíceis. Irmão, muito obrigado. Eu quero ver sim, por favor. Vou ver o produto na prática. Você coloca esse daqui, deixa eu ver qual que é. Deixa eu mostrar aqui, bacana. Aqui a parte de cima. Potes purê. Ele... Pode falar. Micro-ondas 6 minutos. Já está pronto para comer. 6 a 8 minutos, estampado. Trouxe para vocês. É uma refeição... Ele é natural ou ele precisa de conservante, alguma coisa? Nada, natural. Tudo natural. Ainda não temos ainda a máquina de descascar batata, Eles estão que nem os piratas. Eles estão que nem os piratas lá na época lá de Colombo, tal, descascando batata no porão do navio. E vão embora. É familiar, é uma empresa familiar.
Carlos, prazer enorme te conhecer, a sua história foi um prazer enorme mesmo, de verdade. mesmo, Pessoal, de verdade. consome o produto. Assim, agora vamos cobrar dele para vender digital, né? Porque um monte de gente vai ver e fala assim, onde que eu compro? É verdade. Bate lá no endereço dele, procura no Google, vai encher o saco na vai loja, lá. na fábrica dele. E aproveita e vai descascar umas batatas com ele lá. Glória a Deus. Tamo junto, Carlos. Juliano, Muito prazer, Deus irmão. abençoe. Obrigado mesmo. Jesus continua te abençoando cada dia. Deus nos abençoe. Mas agora te falar, esse projeto que você fez, hoje você me colocou em 1000%. Obrigado, Cara, irmão. obrigado mesmo. Tira uma foto? Por favor. Posso tirar um pote de purê para você? Claro. É claro. Vamos pegar esse aqui também, ó. É. Fazer a propaganda, né?